primeira característica da Movi e do iFood é pensar grande. Pode ser pensar grande de criar uma empresa de 100 bilhões de dólares, pode ser pensar grande de ter um enorme impacto social. A gente quer ter um impacto, quer ser uma referência mundial em educação, meio ambiente, inclusão. Se a pessoa não realmente está disposta a sonhar grande junto com a gente, está na empresa errada. A gente já falava de estatística e dado orientado a resultado. Já há muitos anos ele foi se transformando. Se você pegar as 10 empresas mais valiosas do mundo hoje, todas elas souberam e aprenderam a trabalhar e desenvolver o seu negócio a partir de algum dado. Entendo que isso tende a ganhar, lógico que vai ter uma grande regulamentação ou uma evolução de um processo de regulamentação, mas sempre será uma grande alavanca de crescimento. Hoje, com essa capacidade de processamento de dados e de personalização da experiência, eu acho que a gente ganha uma capacidade de, primeiro, acertar melhor na premiação e aí investir menos, personalizar o relacionamento num nível que as pessoas se sentem mais acolhidas e recebem maior suporte do negócio, então elas performam melhor não só porque você está dando lá um prêmio e colocando uma cenourinha na frente, mas porque você está fazendo todas as coisas que vêm antes. E incentivo, a gente confunde muito, né? Quando a gente fala em campanha de incentivo, a gente acha que o primeiro motivador das pessoas é o prêmio. Diversas pesquisas também lá da IRF provam que, na verdade, a ordem dos motivadores é bem distinta. O primeiro motivador, que faz com que as pessoas se sintam empolgadas para gerar melhores resultados, na verdade, ao invés de ser a premiação, é o pertencimento. E o que eu quero dizer com pertencimento? É a capacidade que essa pessoa tem de entender a utilidade do seu trabalho para alcançar o objetivo do todo. E é importante ter pessoas analíticas e que tenha dados, né, que tenha uma cultura de dados já assim por trás. Então, a nossa empresa, eu e o Ofli, a gente não tinha essa cultura quando a gente começou. Nós não viemos do mercado com essa cultura, mas a gente estudou bastante para tentar implementar. Implementamos de alguma forma nos primeiros anos, mas à medida que a gente foi adicionando profissionais que já tinham algum tipo de coisa na bagagem relacionada a dados, a testes, a coisa foi ficando muito melhor e começou a se tornar exponencial. E ela só se tornou exponencial e se tornou melhor porque a gente dá muita autonomia para as pessoas que entram aqui. Então, poxa, de que adianta uma grande corporação, uma grande companhia trazer um growth hacker, vamos dizer assim, né? A gente nunca trouxe um growth hacker, a gente trouxe boas pessoas de dados e essas pessoas foram aprendendo growth hacking, né? Mas, poxa, o que adianta colocar uma pessoa que tem esse domínio, né? Dominam as técnicas, já tenham aplicado isso antes, se ela não tem autonomia para fazer? Eu acredito em Deus, mas para todo o resto, traga-me dados. Então, realmente, para poder tomar uma decisão, ter uma cultura data-driven, a gente precisa ter dados para poder gerar informação. A cultura que a companhia vai ter sobre dados, ela começa assim top-down, porque precisa com que as diretorias executivas, que eles acreditem e eles sejam patrocinadores dessa cultura na companhia, mas essa é uma cultura que tem que se perpetuar. Ela é maior do que o conselho ou os diretores, que eles não são, eles estão naquela posição e em algum momento vai mudar. Então, se mudar, a cultura data-driven ela tem que se perpetuar, independente da mudança de comando. A partir do momento que a cultura está imersa na companhia como um todo mundo entende o valor disso e ela trabalha focada no norte do dado, você pode ter dados descentralizados, captados de várias origens, de várias fontes, mas em um determinado momento você precisa ter uma única visão da verdade. Tudo que seja de novo, de crescimento, de novidade para a minha empresa, né, até projetos mesmo de inovação corporativa, eles precisam ter, o que eles têm em comum? Eles têm uma análise muito criteriosa, né? A ideia deles já surge da análise. Então, eu vou me basear nos dados para ter essas ideias
Esses dados muitas vezes estão dispersos pela empresa inteira em várias áreas, e eu ter a habilidade de, através de um sistema, concentrar esses dados em cima de um mesmo ambiente, multiplicar as possibilidades de vários times, várias pessoas da empresa contribuírem com ideias, essas ideias serem priorizadas segundo parâmetros normalizados. Depois da análise dessas ideias e eu poder colocá-las em prática, executá-las de fato, eu ter novamente a coleta dos dados automáticos e a decisão. Deu certo? Não deu certo? Vamos fazer de novo? Vamos transformar isso num projeto para a empresa inteira? Vamos fazer isso em outros produtos do portfólio? Né? Então, essa tomada de decisão, é isso que é essa metodologia de growth para Growth Hacker. A gente está vivendo um momento em que muitos negócios estão sendo alavancados por estruturas de capital que têm uma urgência em retorno e uma expectativa de crescimento exponencial. Essa estrutura econômica ela está instalada hoje em muitos negócios, né? E isso acaba forçando também que a própria comunicação funcione a serviço disso. A comunicação também entra nessa lógica de teste, né? Muito rápidas. Campanhas inteiras criadas, elas podem ser desprezadas no dia seguinte se elas não performarem a contento, né? A gente precisa criar outra coisa. E os negócios que são alavancados de um jeito diferente, que olha mais para a perenidade, não para o crescimento exponencial, eles têm mais tempo, né? E tem uma dinâmica que permite o amadurecimento da campanha num ritmo mais orgânico, né? Vamos dizer assim. Usar os dados para criar campanhas para esses negócios é um artifício importante. Mas no final a intuição é um componente também, mesmo para esses negócios assim, né? Eu vejo, a gente viveu com muitos CEOs muito intuitivos dentro desses negócios. Acho que o que mudou é a velocidade de desapego, né? A velocidade de reconhecimento de que não rolou. Puta, desculpa, gente, minha ideia não deu certo, vamos para outra. Se você se aproximar do board, você tem que estar perto do board, você tem que saber para onde a empresa vai, você tem que saber qual é a expectativa desse pessoal, o que eles estão olhando para frente, vislumbrando lá no futuro, preparar um plano que impulsione, que viabilize o que eles querem ir e que consiga, de uma maneira, educar todo mundo, né? Então, tem que se comunicar muito. Um CSO, ele tem que falar muito para vários públicos diferentes, depende do negócio que o cara tá, depende da maturidade do cara, porque quando eu ia para a fábrica falar, não ia adiantar eu dar um exemplo para o cara de uma empresa que parou de faturar, porque eu tinha que falar, olha, na sua casa, fulano, aconteceu, a filha fez tal coisa, o filho fez tal coisa, e fazer com que aquilo fizesse sentido. As pessoas só vão trabalhar de modo seguro, só vão valorizar a segurança se fizer sentido para ele. Trabalhar com muita transparência, porque vou trazer aqui uma analogia que eu uso sempre com os meus franqueados, que é quando as relações estão bem estabelecidas, existe confiança, a gente discute o fato e não a relação. Que nem um casamento. Você pode discutir naquele dia que a pia tá suja, mas você não está discutindo se tá com a pessoa certa ou com a pessoa errada. Então eu acho que numa relação comercial, que envolve principalmente no meu caso aqui, no termo de stakeholders, eu tenho 850 franqueados, eu tenho 3 marcas trabalhando, então você imagina que é uma estratégia para cada marca tem o seu DNA, o seu posicionamento, o seu mercado. Então, assim, é bastante complexo a gente administrar tudo isso. E a gente tem conseguido ter bastante êxito trabalhando com muita transparência, muito olho no olho. Eu acho que nada substitui, quanto é rico e produtivo e mobilizador você conseguir manter uma relação de confiança com seus colaboradores, com seus franqueados e com seus clientes. Conta a nossa cultura, a gente chama de I'm a Lover, e a gente resume ela em 4 pontos. O primeiro é empreendedorismo, então a gente precisa de gente que seja empreendedora, que tome risco, que faça, que queira fazer. A gente não quer gente que aprove, que precise pedir permissão, a gente quer que as pessoas se sintam empoderadas para empurrar e para criar. E é isso que faz a diferença no iFood. Não é o Fabrício, as ideias do Fabrício, como que eu pedi para as pessoas fazerem as coisas. É ter gente muito boa que se sente tão dono quanto eu para fazer a diferença e para ter impacto. Então, empoderar as pessoas boas é fundamental. Segundo, a gente tem uma cultura de resultados fortíssima, né? Empreendedorismo, resultados,
As pessoas realmente buscam entregar resultado já. Não é plano para daqui a 1, 2, 3, 4. É como é que eu corro agora, como é que eu estou empoderado para gerar resultado já. E, de novo, empoderar pessoas boas é o segredo de tudo. Terceiro, inovação. A gente inova muito o tempo inteiro. Todo mundo no iFood tem licença para errar, para testar, para investir em ideias novas, para fazer coisas novas. 3/4 das vezes vão dar errado. O problema nosso não é acertar ou errar. Aliás, me perguntam muito como é que o Fabrício acerta. Eu não sou bom em acertar. Eu sou bom em errar rápido, barato e fazer melhor semana que vem, 100 vezes até começar a acertar. É o modo reinvenção, mas tem que estar sempre abraçado pelo propósito e pela missão. Tem que tomar um pouco de cuidado para, na ânsia de aproveitar essa oportunidade de reinvenção que o momento permite, apesar de todas as dificuldades operacionais, a gente não meter os pés pelas mãos e cobrir a cabeça e deixar o pé de fora, né? Tem que ir com cuidado para não acelerar demais. Quanto o propósito vai passar a ter cada vez mais valor. Então a gente vê aí as marcas, e aí quando eu falo as marcas, não são só os clientes, né? As próprias agências, todo mundo envolvido nesse ecossistema está tendo que voltar e repensar a questão de qual é a verdade que ela representa. Porque isso é que cada vez mais vai gerar o valor para as empresas. Então, esse resgate, para a razão de existir, para mim, a gente está vivendo uma ruptura entre duas eras. A gente sai de uma era que eu estou chamando a era do excesso, onde eventualmente a gente tinha coisas demais, muitos elementos sobressalentes ao que a gente realmente precisava, e voltando, não é nem migrando, é quase que voltando, retornando a uma era que eu estou chamando a era da essência, em todos os sentidos da palavra essência.